Religião é sempre um problema, é uma questão muito difícil de discutir, é muito difícil de colocar em debate, em dialogar sobre a religião. É, não só pelo fato de que a religião de alguma maneira está envolta em muitos mistérios, mas também pelas experiências que a humanidade teve e continua a ter, e que parece que contradizem aquilo que as próprias religiões ou os membros das suas religiões tentam dizer, pregar, não é? Além disso, eu tenho comigo sempre a experiência que a gente pode ter com a religião do ponto de vista social é também muito difícil, porque geralmente existe um mal-estar entre pessoas de religiões diferentes, mas mais do que isso, particularmente eu tenho uma grande dificuldade em pensar as religiões, porque existe um componente social muito forte, que é a reação. As pessoas têm reações muito, às vezes, agressivas em relação à sua própria crença. Não é fácil colocar em questão aquilo que a gente acredita. Porque, fundamentalmente, quando a gente acredita em algumas coisas, essas coisas não só fazem sentido, dão sentido ao mundo, fazem com que a gente possa se situar também no mundo, mas as crenças, elas também possibilitam que nós tenhamos um compromisso de pertencimento, né? Mais ou menos eu sei de onde eu venho, eu sei qual é a minha origem, então tudo isso é muito caro para as pessoas. Cada um, evidentemente, lida de formas diferentes, não é? Com relação a isso. Eu cresci num ambiente dividido entre católicos e ortodoxos. Filho de uma família de imigrantes gregos. Uma parte da minha família era de minoria católica e a outra parte pertencia e pertence à maioria ortodoxa na Grécia, né? Então, é muito difícil a gente lidar com a religião, e principalmente uma vez que existe um contraponto e existe, parece que, um anacronismo sempre entre a religião, aquilo que a religião acredita e aquilo que é o processo social. Muita coisa muda na vida da gente, muita coisa muda ao longo da história. As sociedades mudam, as nossas cidades mudam, o modo como a gente sobrevive muda. Tudo isso influencia diretamente no nosso comportamento também e nas nossas crenças. Porque existe sempre um conflito, não só interno, mas também um conflito assumido pelas próprias religiões, quando elas deparam com uma realidade na qual elas não estão preparadas. Porque os fundamentos das religiões parece que são fundamentos que não podem mudar, não é? Então, há um conflito permanente nisso.
Por outro lado, existe, paira no imaginário, e principalmente em crises como nós estamos vivendo hoje, paira, assim, pessoas trazem à tona, até para questionar as ações das pessoas ligadas a essa ou aquela religião, né? Os fundamentos da própria religião. Então tem-se uma ideia de que, de alguma maneira, as religiões devem ser fiéis aos seus fundamentos. Mas isso também é contraditório, porque dependendo da situação social, dependendo do contexto histórico, isso também muda, né? Em momentos revolucionários ou em momentos de grande turbulência, como aconteceram nos anos de 1960, 1970, 1980, né? Questionava-se muito os fundamentos das religiões, porque naquele momento em que nós estávamos numa luta para conquistar direitos e superar principalmente o conservadorismo do ponto de vista moral e comportamental, parece que era importante naqueles momentos então, questionar até mesmo a caretice das religiões. Agora, parece que há um inverso. Muita gente que eu conheço passa a questionar as religiões para que elas voltem aos seus fundamentos, uma vez que os seus seguidores, em muitos casos, assumem posturas que parecem que são absolutamente contraditórias em relação à própria religião. Então, esses conflitos são permanentes dentro da história. E as religiões parecem que têm muita dificuldade também em lidar com a transformação. Uma vez que os fundamentos da religião dizem respeito àquilo que não só funda a religião, mas o conteúdo que funda a religião, mas também, sobretudo, o aspecto de revelação que aquilo traz. Não é? Então, agora nós estamos vendo no Brasil uma coisa que parecia inimaginável, né? Bom, inimaginável em termos, né? Muitos de nós estamos chocados com as atitudes de parte dos cristãos que se denominam protestantes ou neoprotestantes, pentecostais, neopentecostais, e por fim, agora todo mundo parece que essa parcela dos cristãos se autodenomina evangélicos, né? E diante disso, ficamos horrorizados porque defendem armamentos, defendem chacinas e defendem exatamente a barbárie que o capitalismo instaura e fazem isso com a maior tranquilidade, inclusive acreditando que estão fazendo em nome de Deus, né? Mas nós não podemos nos esquecer que durante mais de 350 anos o catolicismo abençoou a escravidão no Brasil, e não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, nas Américas. E os protestantes também abençoaram a escravidão nos Estados Unidos. E os franceses fizeram o mesmo. Os ingleses, os alemães, os espanhóis, os portugueses, os italianos, enfim. Então, parece que fica na cabeça da gente a ideia de que, afinal de contas, os fundamentos da religião não podem ser alterados. Mas na prática dos seguidores, dos fiéis, né, parece que muda. E quando nós tocamos nesse assunto,
o grau de ofensa também aumenta e também o risco de agressividade também aumenta, né? Então, é possível radicalizar as interpretações, por exemplo, desculpe, é possível radicalizar as interpretações dos livros sagrados, dos fundamentos, radicalizar ao extremo no sentido de apresentar uma versão oposta? Será que isso é possível? Será que é possível nós, de alguma maneira, acreditarmos que continuamos a ser seguidores de uma determinada religião que tem uma tradição e até possivelmente milenar, não é? E que aquilo que estamos fazendo hoje é plenamente justificável da mesma maneira como há 1000 anos, há 1500 ou há 2000 anos. Então, vejam vocês como é difícil lidar com essa situação, porque afinal de contas nós estamos lidando com o mundo real e ao mesmo tempo parece que é necessário convivermos com aquilo que nós chamamos de mundo espiritual, de mundo religioso. Parece que essas duas esferas, essas duas dimensões da própria condição humana se entram constantemente, não é? Eu confesso a vocês que de alguns anos para cá, aliás, de muitos anos para cá, eu tenho tido muito mais medo das religiões, medo mesmo, porque e quando eu falo das religiões, nós precisamos também entender, não só como um corpo social, de uma organização social também especializada, né, porque a religião é uma organização social especializada, mas a relação entre os seus fundamentos, como a expressão dessa organização e os seus indivíduos, não é? Muito se faz em nome das divindades, muito se faz em nome dos deuses, muito se faz em nome das crenças. E eu acho que não poderia ser diferente. Tentar separar totalmente essa relação entre o mundo religioso, a organização religiosa, que é uma organização especializada e que historicamente, como o Pierre Clastres mostra, surge antes, inclusive, da compreensão ou da necessidade do Estado ou de uma organização burocrática que não esteja diretamente envolvida com a organização religiosa, né? Então, é muito difícil nós acharmos ou pensarmos que é possível essa separação, né? Na prática não há. Em lugar nenhum me parece que há, a não ser quando as condições materiais e as condições sociais e psíquicas de determinado povo ou determinada cultura propiciam isso. Mas também não é por muito tempo, porque as crises chegam e as religiões têm uma vantagem fundamental. Elas conseguem explicar, conseguem dar respostas. Porque de todas as formas de construção do conhecimento, de construção de sentidos do mundo, a religião leva vantagem sobre todas as outras, como até mesmo a arte, ou a filosofia, ou a ciência, porque foi a primeira a dar essas respostas. Então, as religiões não só dão respostas sobre o mundo real, o que está acontecendo, como também dão respostas a respeito da nossa origem e do nosso destino final. Então, isso é muito forte, isso pesa bastante e isso faz uma diferença muito grande. Então, diante de uma crise absolutamente global, como nós estamos vivendo hoje, as religiões parece que voltam à cena depois de nós termos vivido durante algum tempo
uma, uma espécie de pacificação, na qual nós conseguimos manter as religiões num canto, manter o Estado no outro, manter a ciência no outro, manter a filosofia no outro. Agora parece que todas essas coisas se misturaram, de tal maneira que nenhuma dessas coisas parece que consegue também explicar direito. E um perigo, um risco que sempre a sociedade corre é quando os membros de uma determinada religião, ao viverem a crise, ao viverem os grandes conflitos que parece que abalam toda a estrutura social, se voltam para as interpretações iniciais. E aí, de alguma maneira, parece que querem colocar de novo, porque a religião tem essa perspectiva, né? Parece que ela se imbui sempre da missão de ter que colocar as pessoas no eixo e colocar as sociedades de volta para o seu leito normal, como se isso alguma vez acontecesse, né? Então, esse conflito entre religião e sociedade, e não só Estado, é permanente. E ainda mais porque o capitalismo engendrou, trouxe também algumas, digamos, vantagens pessoais, algumas, eu não diria conquistas, porque esse termo pode ter uma outra conotação, mas propiciou ao longo do seu desenvolvimento as condições para que nós também pudéssemos viver de alguma maneira, usufruir de uma privacidade e usufruir de alguma autonomia dentro da nossa privacidade. Isso parece que conquistou muita gente. Mas, por outro lado, as religiões também têm uma certa dificuldade em lidar com isso, porque é no privado que muitas vezes as religiões não têm controle moral sobre as pessoas, não é? Então, tudo isso nos leva sempre a questionar, mas principalmente a mim, me leva à preocupação sempre constante desse processo todo, né? E ainda mais agora, porque surgem líderes que são forjados dentro desse metabolismo social, em que há algo de errado no mundo, profundamente errado. Quer dizer, o errado não está no sistema, o errado não está na forma como nós obedecemos a um sistema que nos explora, exploramos os outros. Mas, para essas pessoas, e principalmente a interpretação que essas pessoas fazem coletivamente dos fundamentos da religião, levam-nas a crer que o problema está nas pessoas. Fundamentalmente, o problema reside na moral das pessoas e no comportamento. É por isso que esses líderes surgem juntamente apoiados e legitimados por uma base social que também acredita nisso. Seria muito interessante nós lermos Nietzsche, porque Nietzsche nos coloca diante realmente dessa perspectiva. Eu temo muito, fico muito preocupado com tudo isso. Eu penso que não dá para, em 20 minutos, esgotar esse tema, mas é só uma pincelada para a gente entender o que isso significa para as nossas vidas e para tudo isso que está acontecendo hoje.